Olá, professores! Vou fazer essa gravação de tela para falar a respeito da recuperação das atividades do Desafio Paraná do segundo trimestre, dentro lá do nosso recurso educacional digital, o Playground, o antigo Quizzes. Então, começando ali pelo objetivo e data. Oportunizar a chance de recuperar o aprendizado e as notas. A data é a partir do dia 10 de agosto, então, na próxima segunda-feira. A atividade. Para todos os estudantes da rede, atividades para o ensino fundamental e ensino médio. O modelo são 12 questões fechadas e uma questão aberta. Atividades abertas, elas foram inseridas para elevar o nível de dificuldade. As instruções. As atividades abertas estão dentro da recuperação e são elas: construção de textos, elaboração de mapas mentais, etc. Elas têm orientação para que o estudante entregue fisicamente para o professor. Portanto, é interessante que você leia a atividade antes de atribuí-la, para poder complementar a orientação e dar o devido suporte ao estudante quanto ao prazo de entrega, por exemplo. Atribua a atividade a todas as turmas, independentemente dos horários das aulas. 72 horas para concluir a atividade após a atribuição. Então, por se tratar de um processo de recuperação, é sugerido esse prazo de 3 dias. Mas, caso a escola queira se organizar de outra forma, o prazo máximo que possa ser realizada essas atividades é de uma semana, como as atividades cotidianas. Então, o prazo mínimo ali seriam 72 horas, né? Não menos que isso, para que o estudante tenha tempo ali de acessar essas atividades, seja na escola, seja em casa, ou no máximo 72 horas. Deixar com somente uma única chance. Não marcar a opção ver resposta certa. Preferencialmente deve ser aplicado na escola. Informações importantes. As questões abertas devem ser corrigidas pelo professor e somadas à pontuação das questões objetivas. O professor define a porcentagem de nota. Nossa sugestão é 30% para questões abertas e 70% para questões objetivas. Então, agora nós vamos para o passo a passo ainda, utilizando aqui os infográficos. Então, vocês vão acessar o site do Desafio Paraná e lá vocês vão clicar no banner de recuperação ou no botão recuperação. Aí, então, vocês vão utilizar os filtros. Selecionar o componente curricular, o trimestre, que no caso é o segundo trimestre. Após fazer isso, nós teremos os anos e séries que tem essa recuperação e ali os botões para que o professor clique e faça a atribuição dessas atividades. Preste atenção nas configurações. Aqui estão as configurações para o modo assíncrono. Pessoal, esse modo assíncrono, que seria lá que o estudante vai fazer em um outro momento, na própria escola, em um outro horário que não seja da aula do professor, daquele componente que está fazendo a atribuição ou em casa, mas se o professor quiser também utilizar esse modo assíncrono para fazer ao vivo, fazer ao mesmo tempo ali com o estudante, ele pode utilizar essas configurações. Não precisa clicar no botão lá Comece Agora. Ele pode também utilizar essas configurações do modo assíncrono. Então, o prazo ali, você vai clicar no botão Alterar e procurar lá no calendário a data para ficar lá às 72 horas. Por exemplo, hoje é dia 6 de agosto, então, se essa atividade ficar com esse prazo de 72 horas, 3 dias, então nós teríamos lá sexta, sábado, domingo. Então, ficaria ao máximo abertas até ao domingo, né? No dia 9, por exemplo. Ali em configurações principais, tentativas da sessão, nós colocaríamos ali, então, apenas uma tentativa, né? Porque como é um caso de uma recuperação ali, vocês podem observar que está marcado 2, que é o normal lá do Desafio Paraná das questões cotidianas. Mas como se trata de uma recuperação, a gente pode marcar ali uma tentativa. O cronômetro de perguntas, nós deixamos então desligado. Deixa ali desligado. E
ou ali ativado bloquear respostas após o tempo acabar. E agora, professor, acesse os relatórios disponíveis no Wayground, consulte os registros das atividades realizadas pelos seus alunos, analise as respostas e resultados, observando o aproveitamento individual de cada aluno. Identifique alunos que apresentam dificuldades que necessitam de intervenções. O feedback aos estudantes pode trazer diversos resultados positivos e também clareando os pontos a melhorar. Então, aqui nós temos um exemplo ali de como você pode estar visualizando os relatórios. Nós temos outras formas ali de estar fazendo análise desses relatórios que depois nós vamos estar vendo lá no site. Então agora, depois de dar uma olhada aqui nos infográficos, né, falando ali de maneira geral sobre a recuperação e sobre o passo a passo, nós vamos fazer o passo a passo da atribuição direto no site. Então você vai lá no seu buscador de preferência e vai digitar lá Desafio Paraná. O primeiro site ali, Desafio Paraná, início, você clicando, você vai entrar, vai ser esse site. Agora ele está assim, sem nenhum colorido, né? Então pode ser que daqui a alguns dias o banner da recuperação já esteja lá no topo, ou se ele não estiver ainda, vocês podem acessar aqui pelo botão Recuperação. Aí ele vai para essa outra página onde você tem os filtros. Você vai escolher o seu componente. No caso aqui eu vou escolher Geografia, que é o meu componente curricular. Vai selecionar o trimestre, no caso é o segundo trimestre. E aqui para Geografia nós temos os anos séries que tem Geografia. Então nós temos Geografia de sexto ao nono ano e apenas na primeira série do ensino médio. Você vai clicar ali em Atividade, lembrando que caso você não esteja logado na sua conta @escola, ele vai pedir para que você faça o login ali utilizando sua conta de e-mail @escola. Talvez quando você fizer o login, você vai entrar ali dentro do nosso recurso educacional digital, que é o Wayground, né, o antigo Quizzes, e a atividade ali ela não vai abrir de cara. O que você vai fazer? Você vai voltar aqui no site e vai clicar novamente ali no link da atividade. Mas se você já tiver logado, provavelmente já vai abrir direto ali a atividade. Então aqui ó, tá pedindo para que eu faça o login, né? Eu não tinha feito o login anteriormente. Login para acesso, continuar com o Google. Vou escolher aqui a minha conta @escola. Lembrando que se eu já estivesse logado na minha conta, ele já abriria direto. Então aqui já abriu direto, não precisei voltar lá para o site do Desafio Paraná para clicar no link novamente. Então aqui, essa tela é a do professor. É bem importante que o professor olhe ali os slides, né? Analise antes de fazer a atribuição. Então aqui nós temos 21 slides com 13 questões ali de múltipla escolha, de relacione. Nós temos ali imagens, textos, né, para que os estudantes tenham o que eles consultem ali na hora, né, de conteúdo. Então, uma preocupação dos professores, mas se meu estudante não conseguir fazer essa recuperação aqui na escola, né, em casa ele vai ter acesso a conteúdo para poder estar pesquisando. Os próprios slides eles já têm ali um conteúdo, né, para que o estudante leia, analise e responda a atividade. Então, independente se ele faça na escola ou em casa. Preferencialmente, né, como foi falado ali anteriormente, na escola, com o professor acompanhando é muito melhor. Mas se não tiver outra forma, né, aí pode ser atribuído para casa essa atividade de recuperação. Lembrando que se for feito na escola, é ideal que se faça em um momento onde não esteja sendo utilizado para outros componentes curriculares, em outros recursos, né? Como é uma atividade mais longa, não tem como ser feito no final de uma aula lá de matemática, depois que eles terminarem de fazer as atividades no Matific ou no Khan Academy, em língua portuguesa, enfim. Então, tem que ser em um momento
que eles tenham acesso ali a algum dispositivo e tenham um tempo para responder essas perguntas, analisarem com bastante calma. E se não for possível na escola, então que seja atribuído para que o estudante faça em casa, né? Ou em algum momento ali na escola, lembrando que o prazo mínimo são 72 horas e o prazo máximo é 7 dias, como já é feito com as atividades lá cotidianas do Desafio Paraná. Então, o professor ele vai passando os banners aqui, os slides, aliás, vai dando uma olhada no conteúdo. É bem interessante, principalmente lá chegar ao final, que vai ter a instrução da atividade que o estudante deve entregar ao professor fisicamente. Então, vamos passar aqui, chegou nessa parte. Então, o estudante ele vai respondendo ali dentro do Egram, né, as questões objetivas. Ele vai chegar nessa parte aqui com a instrução para a atividade que ele vai entregar fisicamente ao professor. Leia atentamente as instruções da questão aberta da sua recuperação. Copie essas instruções em seu caderno. A resposta deverá ser entregue posteriormente em uma folha ao seu professor. No campo de escrita dessa atividade, digite apenas a palavra entregue para avançar para as próximas questões. Confirme com seu professor a data de entrega da recuperação, a parte escrita e a parte online. Então, quando o estudante chegar nessa parte aqui, está orientando o que ele deve fazer, né, para entregar ao professor ali fisicamente. No caso aqui de Geografia para o 6º ano, é uma pesquisa sobre os fusos horários do Brasil. Aqui dentro do recurso ele só vai escrever entregue e depois vai ver com o seu professor quando ele deve entregar essa atividade. Então, essa é a visão do professor. Vamos para a parte da atribuição. Então, o professor ele vai clicar aqui no botão atribuir. Aqui ele vai escolher uma turma primeiramente. Ele pode escolher mais de uma turma, né? Não precisa escolher uma turma só para cada vez que for atribuir. Então, se é do 6º ano, ele tem 6º A, B, C e D, ele pode atribuir para todas as turmas de uma só vez. Eu vou procurar uma turma que eu tenho de teste aqui. Então, você seleciona a turma e vai mandar para a turma toda. No caso, eu vou escolher aqui só a Iselme, que é a minha colega de trabalho aqui do Desafio Paraná. Então, você vai clicar aqui em próximo, próximo novamente, ele vai aparecer essa tela aqui das acomodações. Aqui não precisa fazer nada, é só ir lá no canto superior direito e clicar em pronto. Aí, se você for fazer aquele prazo das 72 horas, você vai ter que clicar no botão alterar, clicar aqui no calendário. Hoje é dia 6, se você não fizer nada, automaticamente vai ficar um dia só de prazo, né? Então ficaria só até amanhã, dia 7. Se eu quero deixar as 72 horas, eu vou deixar até domingo, dia 9. Caso vai deixar o prazo lá normal das outras atividades, das atividades cotidianas, você pode clicar aqui direto no botãozinho uma semana, que ele já tem aqui nessa parte inicial, não precisa nem entrar lá no botãozinho alterar. Aí as configurações principais. Tentativas da sessão, vocês deixam uma tentativa, cronômetro de perguntas, deixa ali desligado. Aqui, tema sério, pode deixar ligado, né, que não vai nenhuma gamificação ali no momento da prova para distrair o estudante, então nenhum personagem aparece, nenhum efeito sonoro vai estar aparecendo, então como é um ambiente focado de uma avaliação, é legal que deixe esse botão ligado. O monitor anti-trapaça também deixa todos os botões ali ativos, ali em verdinho, para que o estudante não consiga utilizar a inteligência artificial para estar burlando o sistema, vamos dizer assim. Embaralhar respostas deixa ligado também. Aí vamos lá em mais configurações e chegamos nessa parte aqui do domínio. Mostrar a resposta correta após cada pergunta, eu vou clicar aqui em desligado.
Depois que fez essa configuração, ali ela vai aparecer novamente, né? Você pode clicar nesse botão aqui na parte de baixo atribuir ou no canto superior direito atribuir. Aí após isso vai aparecer essa tela aqui indicando no canto superior esquerdo quando você atribuiu essa atividade, no caso aqui dia 6, às 9h36, e depois quase aqui ao meio da tela, né, tem a data final, que no caso aqui ficou para o dia 13 de agosto, que vai dar lá uma semana após hoje, né, que é quinta-feira. E ali abaixo vai ter o nome dos estudantes que foram atribuídos essas atividades. Muito importante, pessoal. Nessa tela já encerrou o processo de atribuição. Não cliquem no botão encerrar tarefa, nem nessa atividade aqui de recuperação e nem nas outras atividades. Quando você clica nesse botão encerrar tarefa, você não está saindo da sua página, você está fechando essa atividade antes que os estudantes tenham acesso a ela. Então, não é necessário, porque você já colocou um prazo. Se você fizer isso, o estudante ele vai clicar no link que está lá no Google Sala de Aula dele, porque ele vai receber o link dessa atividade lá, e essa atividade ela vai dar como expirada, o estudante não vai conseguir entrar. Se você quiser sair dessa página, você vai lá no canto inferior esquerdo, lá onde está a sua foto, ou onde está lá a letra do seu nome, aqui no canto inferior esquerdo, e depois vai clicar em sair, que daí você sai aqui da sua conta no Egon. Beleza, pessoal? Então, não esqueçam de fazer a atribuição dessas atividades de recuperação para os seus estudantes. E também, muito importante, pessoal, eu vou estar mandando para vocês como fazer lá a planilha de notas, né, dentro do site do Desafio Paraná, para que você tenha noção lá de quanto que seu estudante tirou no trimestre com as atividades do Desafio Paraná, para que você possa lançar depois lá no campo das atividades no RCO e no campo da recuperação, lembrando que o que vai ficar no final valendo é a nota maior, seja de todas as atividades do trimestre, ele conseguiu uma nota maior, ou a atividade de recuperação, se ele conseguiu recuperar em relação a todas as outras atividades. Até mais, pessoal!